Olá, bem-vinda e bem-vindo ao QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou o professor Rafael Ávila e hoje eu estou com uma convidada para lá de especial e por um assunto bem complicado, então a gente vai tentar decifrar um pouco dessa sigla, LGPD. Mas antes de começar nosso bate-papo, eu queria apresentar a minha convidada, que é uma professora. Na verdade, começa como advogada, né? Então, a gente já vai medir bastante as nossas palavras. Muita calma nessa hora. Exatamente. Então, a Jéssica é uma advogada, fez o seu curso na Universidade do Oeste de Santa Catarina, e eu tive o prazer de conhecer a UNOESC em 2015, já tem bastante tempo. Além disso, tem um mestrado na Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina e uma especialização em Direito, Direito Público e Novos Direitos. Mas eu conheço a Jéssica como uma professora que foi, inclusive, uma grande parceira na área de inovação. E a gente teve o prazer, de conviver, ainda que rapidamente, numa viagem que fizemos para conhecer as universidades mais inovadoras nos Estados Unidos. Então, Jéssica, isso é o seu currículo básico, né? Direito e inovação, né, ao longo do seu trabalho. E uma professora muito conhecida na UNOESC, em Joaçaba, e na região. Exato. Jéssica. Obrigada, professor Rafael. Obrigada a todos do nosso QualiCast que acompanham aqui esse episódio que vai traduzir, né, essa sigla. E eu sempre oriento, né, que na dúvida nunca usem a sigla, porque a chance de errar é muito grande, né? Certo. Sempre sai um LGTV, né? Então, na dúvida, eu acho que a gente pode falar Lei de Proteção de Dados. Legal. Meus cumprimentos a todos e o meu agradecimento, né? Eu aqui do sul do mundo, na melhor região do sul do mundo, não poderia deixar de fazer a propaganda aqui, né, da minha instituição e da minha atividade profissional e vinculada à inovação e, mais recentemente, aí, nos últimos 3 anos, atuando com proteção de dados. Então, vamos esclarecer um pouquinho o que é essa lei e quais são os impactos dessa lei para a vida do cidadão comum, né, do nosso estudante, do nosso profissional que acompanha aqui os nossos cursos. Legal. Então, só para a gente começar, Jéssica, eu aprendi com uns professores muito legais na área de diversidade e inclusão que a gente deve começar nosso podcast fazendo uma audiodescrição. Maravilha. E eu vou começar comigo e depois você também faz sua audiodescrição. Pessoal que está nos ouvindo, eu sou um homem branco, com a pele clara, eu tenho os olhos verdes. Como eu costumo dizer nos episódios, eu tenho pouco cabelo, mas muita barba. Então, o que me falta de cabelo em cima, já com a testa e as entradas protuberantes, está sobrando no bigode e na barba. A barba é loura, mas está ficando já um pouco grisalha, decorrente da nossa vida e do nosso trabalho como docente, né, Jéssica? Exato. De vez em quando traz uns cabelos brancos. Eu estou trajando hoje uma camiseta preta, uma camiseta de malha, e no meu fundo, atrás, tem um pedaço da minha cortina, predominantemente creme, e um pouquinho da parede que é um pouco esverdeada. Contigo, Jéssica. Tá ótimo. Então, eu sou uma mulher de 42 anos, mas que aparenta ter menos, preciso dizer isso, né? Morena, cabelos no ombro, meus cabelos são cacheados, hoje estão especialmente escovados, né, para poder fazer essa gravação. Então, eu sou filha de negro com italiana, então a minha pele é a morena média, olhos pequenos, nariz larguinho, bem característico da origem da minha família paterna, né, negros. Boca grande, dentes grandes, faladeira, como podem perceber. Trajo uma blusa preta, um blazer vermelho. E estou aqui numa sala com uma parede branca. Acho que é isso. Legal, legal. Então, para quem está nos escutando, a gente tem um pouquinho
de quem somos nós. E eu gosto de começar, né, assim, a Jéssica me conhece há bastante tempo, e apesar dela falar professor Rafael Ávila, todo mundo me conhece como Rafão. Eu sou o diretor de Educação e Inovação da plataforma Qualifica, né, além de professor universitário. E como eu disse, hoje, né, Jéssica, a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né, ou LGPD, que é querendo ou não, é uma sigla e um assunto que está entrando na pauta de todos nós, né? E as empresas, obviamente, estão com uma preocupação maior. Então, eu queria que você, de alguma forma, né, contasse para a gente o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, um pouco desse histórico, quando que essa lei foi aprovada e, de alguma forma, por que as pessoas precisam, de fato, entender e cumprir essa lei? Tá ótimo. Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é uma lei de 2018, né? Lei 13.709 de 2018, foi aprovada naquele ano, mas somente com efeitos jurídicos a partir de 2020. Então, desde 2020, essa lei tem os seus efeitos jurídicos, ou seja, todos nós estamos sujeitos às regras dessa lei. É a primeira vez que o nosso país cuida dos nossos dados pessoais? Tem uma regra, tem uma legislação que cuida dos dados das pessoas? Não. Para que vocês tenham uma ideia da complexidade, hoje são mais de 5 milhões de normas nesse país, né? E várias delas, inclusive a nossa Constituição Federal, que é o principal documento jurídico que nós temos no nosso país, já cuida dos direitos das pessoas, dos limites, né, direitos e deveres, quando eu falo de um indivíduo, dos dados referentes à pessoa, à imagem, à honra. Outras regras além da Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o que eu posso fazer com o dado de um cliente, o que eu não posso. E aí, na onda da legislação internacional, que lá em 2020, na Europa, aprovou o seu regulamento, estabelecendo de modo mais preciso, mais claro, o que pode e o que não pode fazer com dados de pessoas. É óbvio que empresas que estejam na Europa e atuem no Brasil, de nada adianta eu ter uma regulamentação cuidadosa em Portugal se a minha filial, se o meu representante no Brasil não cumpre. Então, isso gerou, no âmbito internacional, uma pressão nos países. Olha, país, você tem que adequar também a sua legislação, senão eu não vou mais abrir empresa aí, eu não vou mais negociar aí, como é que eu vou garantir que os dados dos meus clientes, dos meus funcionários estão seguros se as tuas normas não prevêem isso? E aí o Brasil aprovou essa lei que entrou em vigor, começou a ter os seus efeitos jurídicos em 2020, então não tem mais fugir, né? A lei está valendo, não vai deixar de valer. Desde 2021, essa lei começa a aplicar penalidades administrativas. Para que vocês entendam, no direito, quando a gente descumpre alguma regra, a gente pode ter 3 castigos, 3 penalidades, 3 tipos de consequências. A primeira é a penalidade judicial. Quando alguém vai lá no juiz e diz, olha, esse indivíduo voluntariamente não reparou um dano que ele me causou. Aí o juiz vai dizer, tem razão, vamos penalizar, sentença judicial, vai ser preso, vai pagar multa, enfim, né? Decisão do juiz. Segunda situação, penalidade no âmbito jurídico, é a penalidade administrativa. Por exemplo, eu aqui sou muito penalizada administrativamente no trânsito, né? Falo no telefone, estaciono o carro no local proibido, multa. A multa é uma penalidade administrativa. Legal. E, por fim, uma outra penalidade que a gente pode ter no direito é a penalidade contratual. Todos vocês, imagino, já devem ter assinado algum contrato alguma vez na vida que dizia, se eu não pagar no prazo, tem multa. Se eu não fizer tal coisa, eu tenho tal consequência. Isso é uma penalidade contratual. Então, desde 2021, nós já temos penalidades administrativas que podem ser aplicadas. O órgão primeiro que vai fazer essa fiscalização é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão governamental, né, vinculado à Presidência da República. E desde 2020, penalidades judiciais e penalidades contratuais. Ou seja, não é, se eu quiser respeitar os dados das pessoas. Se eu não respeitar, eu vou ter consequências administrativas, judiciais ou contratuais. Legal, eu acho, eu não sei se eu já comentei com você, eu fiz um doutorado na área de ciência da informação.
Isso lá em 2014 eu defendi meu doutorado. 2000 e bolinha, né? Que as pessoas não Exato. estão vendo a gente é jovem, apesar de não ser. Tá? E aí, Jéssica, tinha uma coisa muito interessante na época que era discutido, você falou do direito internacional, né, que eu acabei discutindo na minha tese de doutorado, que era um debate entre o governo americano e a União Europeia. Que na época era muito interessante, por quê? Porque depois dos atentados de 11 de setembro, em 2001, os Estados Unidos usaram a questão da guerra ao terror e da ameaça terrorista para colocar o direito do cidadão, do indivíduo, em segundo lugar, em detrimento da segurança nacional. E os europeus, né, indo basicamente contra a lógica americana, falavam assim, olha, antes de eu proteger, ou antes de eu cuidar da segurança, né, do bloco ou de qualquer país individualmente, está a segurança dos dados e informações do sujeito. Então, querendo ou não, acho que na sua fala ficou bem claro que a gente acabou seguindo essa diretriz europeia, né, e não a norte-americana. Exatamente. Apesar de a nossa legislação ser muito inspirada no regulamento europeu, existe uma previsão na própria LGPD de que, para fins de segurança nacional, não se considera o tratamento de dados. Então, existem limites, né? Como eu disse, são muitas normas no nosso país e elas têm que conviver. Então, o conflito é muito natural no direito. Mas o conflito que viole direitos humanos, ele é completamente coibido na nossa legislação. Então, os direitos humanos são direitos fundamentais, assim como ficou definido que é o direito à proteção de dados a partir de uma emenda constitucional esse ano. Então, esse ano, a proteção de dados passou a ser um direito fundamental do indivíduo previsto na Constituição Federal. Mas não sejamos ingênuos, né, Rafão? O fato de estar na Constituição Federal, de que a proteção aos direitos dos indivíduos, aos seus dados pessoais, são direitos fundamentais, e que a segurança nacional deve ser preservada e ficará em segundo plano, a gente sabe que na prática, né, a situação é outra. Mas, legalmente, sim, hoje, o direito à proteção de dados é prioridade e é considerado um direito fundamental, assim como é na legislação europeia. Então, querendo ou não, o Brasil está ali entre os dois, né? De alguma forma. O Brasil está mais perto da legislação europeia, mas considerando a nossa previsão constitucional de proteção de direitos humanos, então existe esse choque, né? Então, eventualmente, eu vou ter um conflito entre normas constitucionais. Legal. E assim, um aspecto que é bem importante, que eu acho que as pessoas falam, mas o que é um dado pessoal, né? Assim, isso aí. E por quê? De novo, né? Você que é um estudioso aí do direito internacional, das ciências da informação, sabe que cada vez mais os nossos dados estão sendo compartilhados, difundidos, eventualmente por nós mesmos, né? Sim. Então, nós estamos muito expostos, e voluntariamente expostos, e isso fez com que a legislação, os legisladores e os países e as empresas começaram, opa, vamos cuidar disso. Mas a lei não olha só para dados pessoais digitais, a lei olha para dados pessoais físicos. Então, para quem está nos ouvindo aí, que eventualmente esteja no seu ambiente de trabalho, dá uma olhadinha em cima da mesa, vê se não tem algum papel dando sopa, uma senha anotada aí em cima do notebook, um dado de cliente num contrato em cima da mesa. A lei olha para isso também. A lei não olha só para dados digitais. E a lei estabelece que dado pessoal é toda e qualquer informação que identifique ou torne o indivíduo identificável. Traduzindo, é só RG CPF? Não. Nome, né? As pessoas falam assim, mas o nome é um dado pessoal? Opa, muito, né? Certo. Mais do que isso, se eu falar para vocês assim, pessoal, o diretor da mLearn é um professor que é meu colega, eu conheço há bastante tempo. Eu não vou falar nome, não vou falar CPF, não vou falar nada, mas me parece que ele positivou Covid, por exemplo. Ou, se eu falar o seguinte, eu dei um curso para 100 pessoas hoje à tarde, tinha um rapaz de boné verde. Me parece que aquele rapaz de boné verde é, sei lá, HIV positivo.
Eu certo. não preciso falar do nome, eu não preciso falar do CPF. Qualquer informação que seja capaz de identificar o indivíduo é considerado um dado pessoal. Ah, então isso é muito legal para a gente trazer, né, para os nossos alunos e para os nossos ouvintes, né, que a gente achava que assim basicamente era nome, RG ou CPF e você colocou muito claramente, né? Uhum. Além disso, os dados digitais, né? Então nós estamos falando de uma legislação que cobre uma amplas circunstâncias, né? Então, Exato. se eu consigo diferenciar aquele sujeito, né, ou aquele cidadão ali, aquilo pode ser considerado dados pessoais. Mas tem alguma coisa conceitual que diz, né, assim, que Sim. tipos de dados são e como é que eles... A lei não traz um rol taxativo para dados pessoais. A lei fala que é dado pessoal toda e qualquer informação que identifique ou torne o indivíduo identificável. O que a lei ou seja, né, é bastante amplo. Imagina eu Sim. que moro numa cidadezinha pequena, tem só um indivíduo, por exemplo, que tem um Camaro amarelo. Então, o Camaro amarelo está constantemente estacionado na frente da Igreja Universal. Uhum. Né? Então, com essa informação, eu consigo saber quem é o dono do Camaro, que ele, por exemplo, é praticante de uma religião X ou Y. Né? Então, e aí, se tratando de dados pessoais, que além de identificar o indivíduo, ainda possam suscitar um tratamento preconceituoso, o que é o caso dos dados pessoais considerados sensíveis, aí sim a lei traz isso num rol, né? Então, a lei fala, por exemplo, que o dado pessoal sensível são dados pessoais que identifiquem a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização, né, de caráter religioso, filosófico, político, dados referentes à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. Então, esses dados são dados considerados dados pessoais sensíveis, relacionados lá na lei. Por quê? Porque além de identificar o indivíduo, ainda podem suscitar um tratamento preconceituoso. Ou seja, o indivíduo é muçulmano, Mariazinha é HIV positivo, fulaninho é Covid. Então, são informações que, além de identificar, ainda podem suscitar um tratamento preconceituoso e a lei cuida muito mais desses dados, tem um tratamento muito mais rigoroso. Entendi. Então, a gente está falando que existe essa categoria mais ampla, né, dos dados pessoais, e existe Genericamente. genericamente, que não é tão taxativo, como você Uhum, disse, uhum. mas em relação a dados sensíveis, então, que pode suscitar um tratamento diferenciado, né, e, Exato. como você diz, eventualmente preconceituoso, esse sim está ali bem categorizado na lei Exato. e a gente tem Exato. que observar. Você está falando de uma coisa interessante, Jéssica. Quando a gente está na universidade, né, a gente como professor, né, e eventualmente a gente tem lá o ID do aluno, alguma outra informação, a gente que pode identificar esse aluno. Então, nas escolas também a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é verdade? Muitíssimo, muitíssimo. Temos que ter cuidado na escola, temos que ter cuidado nas nossas empresas, nas nossas atividades. Toda vez que eu tiver em meu poder dados de pessoas com finalidade econômica, eu preciso cuidar da lei. E não é só pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu sou uma profissional liberal, eu sou uma psicóloga, sou um fisioterapeuta, eu sou um professor de piano que tenho estudantes, e aí eu tenho lá no meu caderninho nome, CPF, idade, que eu tenho no meu computador uma planilha do Excel. Se eu tiver dados pessoais em meu poder, com finalidade econômica, sejam físicos ou digitais, eu preciso respeitar o que a lei estabelece com relação ao tratamento. E se esses dados são sensíveis, cuidado redobradíssimo, porque o que a lei fala? Toda vez que eu tiver um dado pessoal sensível, a regra é do consentimento. Eu preciso ter o consentimento livre, expresso, esclarecido do indivíduo. Só o consentimento? Não. A lei fala de outras situações que permitem, mas a regra é a do consentimento. Para dados pessoais sensíveis, tá? Porque isso também gerou uma confusão, assim, então agora toda vez que eu tiver um cliente, eu vou precisar ter o consentimento dele para usar. Tem um aluno no Qualifica, eu vou precisar do consentimento dele para tudo? Não. Eu posso ter um contrato e no contrato tem uma previsão lá que eu vou usar a imagem do aluno, por exemplo. Né? Então, o consentimento é uma das bases legais, tem Legal. outras
tantas, 9, né, no caso do dado pessoal, mas para o dado pessoal sensível, consentimento é chave. Entendi. E então você está falando disso, né? Quem pode usar os meus dados, né? Assim, você até falou assim, a gente muitas vezes expõe nossos dados, né? Então, na verdade, quem pode usar esses dados para quê? Então, você pode nos ajudar a entender Claro, isso? com certeza. Assim, a lei fala das situações em que eu preciso de uma autorização, né? Então, por exemplo, para fins de segurança nacional, para fins de informações jornalística, dados que são públicos, que eu mesmo publicizo esses dados, então eu não preciso ter autorização nenhuma. Ou sem finalidade econômica, por exemplo. Eu quero compartilhar o teu dado com uma amiga que quer te contratar para uma palestra. Né? Eu quero compartilhar o teu dado com um amigo que mora aí que quer te chamar para um churrasco. Beleza. Agora, eu não posso colocar você num grupo que eu vou vender Tupperware. Certo. Né? Então, quando tiver finalidade econômica, né, tem esse cuidado. Quando que eu posso? A lei diz 10 situações que eu posso ter dados em meu poder. Quando eu tenho consentimento do indivíduo, quando eu tenho contrato, quando eu tenho uma obrigação legal, quando eu quero cumprir políticas públicas, por exemplo, porque a lei se aplica à área pública também, então um município quer dar cesta básica para a família carente. Para isso, precisa saber se a família é carente mesmo, vai lá, pega os dados. Pode? Pode, para cumprir políticas públicas, para essa finalidade. Tá? Quando eu quero fazer o exercício de um direito legal, né? Você bateu no meu carro, saiu correndo, quero te processar. Posso pegar lá a placa do teu carro, buscar os seus dados para ingressar com uma ação? Posso. Para fins de saúde, tutela da saúde ou para profissional de saúde, posso? Posso. Proteção ao crédito. Você quer lá comprar uma geladeira, eu quero saber se você vai ter condições de pagar, vou lá consultar o teu SPC na minha loja. Posso? Pode. Então, a lei estabelece 10 situações em que eu consigo usar esses dados sem descumprir. Mas mesmo que eu tenha uma autorização legal, eu tenho que sempre cumprir os preceitos e os princípios da lei. Boa-fé, segurança, finalidade. Se eu peguei os teus dados para te cadastrar no meu curso, qualifica, é para isso que eu vou usar. Eu não posso usar o dado do meu aluno para outra finalidade que não foi aquela. Se eu vou fazer o teu cadastro para cortar o teu cabelo no salão de beleza, que dados que eu preciso? Nome, CPF, endereço, né, para emissão de um cupom fiscal. Preciso saber o nome da tua mãe? Preciso saber o teu signo? Não. Então, qual que é a necessidade? Então, a lei traz alguns princípios, né? Finalidade, necessidade, adequação, segurança, que além da base legal, eu tenho que respeitar quando eu tenho um dado de uma outra pessoa em meu poder. Então, esse dado não pode ficar dando sopa, não posso vender, não posso usar para uma outra finalidade. É isso que a lei estabelece. Que o quê? Que os dados das pessoas não podem ser usados aí ao meu bel prazer. Certo. Tem critérios. Jéssica, eu acho muito interessante você trazer isso, porque quando a gente, como cidadão comum, né, eu estou nem falando aqui em nome da empresa, no cargo, a gente é relativamente bem descuidado com os nossos dados, né? E tem uma coisa que é muito, acho que interessante, para quem não é do direito saber, né? Que as leis são baseadas em princípios, em valores, como você trouxe. E essa questão da finalidade ela é muito relevante, né? Então, se eu coletei os seus dados como estudante na minha plataforma, significa que eu não posso usar os seus dados para vender picolé, ou para vender outra coisa, eu não posso passar para outra empresa, a não ser que tenha seu consentimento. Então, acho... A não ser que no contrato de estudante tenha uma cláusula dizendo qualifica, poderá compartilhar os dados do estudante com uma empresa parceira, por exemplo. Acho que a chave de tudo, Rafão, é transparência no uso dos dados das pessoas. Transparência. Tá? Então, assim, daqui a pouco, para mim, tudo bem que você compartilhe os meus dados com uma empresa parceira do Qualifica para fins de benefício. Esse é um risco que eu vou correr. Mas se eu estiver de acordo, não tem problema. O que realmente acontece é que as pessoas são descuidadas. A gente acha o seguinte, a nossa vida é um livro aberto. Eu escuto isso, né? A maior bobagem do mundo. Não tem problema a pessoa saber meu CPF. Não tem problema. Tem problema. O teu CPF é um dado identificador e eu posso fazer muitas coisas com o meu CPF. Aí os estudantes falam assim, mas vai fazer o quê? Eu não tenho dinheiro. Vou fazer o quê? Vai tirar o quê de mim? Eu fico pensando, amigo, assim, você não tem dinheiro, mas eu posso fazer um financiamento no seu nome, bobalhão. Posso fazer um empréstimo com o teu CPF. Certo. Então, tem que cuidar.
sabe? Assim, foto, é tudo, né? A gente vai para as redes sociais e eu faço a minha culpa, né? Que eu sou muito blogueira, eu gosto muito de colocar coisas nas redes sociais. Isso eu ia comentar, mas Você ia, né? já Mas que assim, você está falando... assim, tem um limite, né? Qual que é o limite? Então, assim, eu tenho muito cuidado com relação às minhas senhas. Então, para cada ambiente, eu tenho senhas difíceis, diferentes, que não estão anotadas num papel. Eu tenho um gerenciador de senhas. Né? Então, o que eu uso no meu Pix como identificador? O que eu uso nas minhas redes sociais como informação? Eu uso o que eu quero que as pessoas saibam, né? E eu estou sempre monitorando banco, rede social, cartão de crédito, por exemplo, cartão de crédito. Eu só uso meu cartão online, né? Porque a senha muda. Então, tem muitos cuidados que você pode ter. Eu brinco, o pessoal brinca aqui, né? Porque passou a pandemia, eu não sofri nenhum golpe e não peguei Covid, né? Então, eu às vezes me pergunto se eu existo mesmo, né? Porque realmente ninguém está livre. Pode acontecer. Mas considerando o que eu faço, assim, até acho que eu estou me saindo bem. Então, eu acho que você entrou num ponto aí que talvez seja muito... Eu já ouvi isso muito das pessoas mais jovens, assim. Eu realmente eu não me importo, não tem nada. Privacidade, que bobagem, né? Tudo que eu quero, eu coloco, minha vida é um livro aberto, como você disse. E aí me leva muito esse questionamento sobre a internet, né? Então, você falou que a lei vale tanto para dados digitais e para dados em papéis, né? Então, a gente fazer um gerenciamento desses documentos é relevante. Muito. E a internet, Jéssica, assim, cara, porque a internet parece uma terra sem lei, né? Terra sem lei. O pessoal brinca, assim. Tudo que se aplica no âmbito físico, se aplica no âmbito digital. Então, assim, um furto, seja de uma caneta do colega ao lado, seja um golpe no Pix, é um crime, é uma prática punível pelo direito. O que acontece na internet é que nós nem sempre temos ferramentas necessárias para coibir as práticas, para evitar que elas aconteçam ou para punir o indivíduo. Depois que, por exemplo, você cai num golpe Pix e você passa um valor para o indivíduo, dificilmente se recupera o dinheiro, porque hoje as coisas são muito rápidas, né? Então, o que acontece no âmbito digital, as leis se aplicam tal qual no âmbito físico. Tem penalidades, tem consequências tão gravosas quanto. O que acontece no âmbito digital é que as coisas acontecem muito rápido. E tem um outro problema que é a dificuldade que nós temos do direito ao esquecimento no âmbito digital. Legal. Então, assim, se eu coloco hoje nas redes sociais, o Rafão é um safado, e alguém printa isso, por mais que você ingresse com uma medida liminar, que você consiga que eu tire essa informação de uma rede social, quem printou, não se perde mais. Por isso que eu falo com os estudantes, cara, essa história de foto para namorado, vídeo para namorado, não façam. Porque se uma pessoa salvou essa informação, você nunca mais está esquecida. Você não consegue mais coibir a proliferação dessa informação. E às vezes é uma informação que te causa muito dano, né? Muito prejuízo. E até você provar que tomada não é focinho de porco, vice-versa, você pode ter um prejuízo financeiro, moral, muito sério. Então, assim, muito cuidado com o uso que a gente faz dos dados, dos nossos e das outras pessoas. Quando eu uso indevidamente o dado de uma outra pessoa, eu posso ser responsabilizado. Então, eu falo, recebi uma informação que eu não sei que é verdade, um vídeo, uma foto no WhatsApp, saio distribuindo. Não façam. A gente pode sofrer consequências. Então, internet não é terra sem lei. Então, eu acho legal você comentar isso, até eu vou aproveitar essa consultoria aqui ao vivo, né, gente? Tá, OAB me prende daqui a pouco. Não, é porque eu tive uma discussão com a minha esposa há alguns anos, porque a gente tem uma filha pequena, e a gente não é naquele calor, assim, naquela emoção de ser pais, a gente colocava muita fotinho dela, nome, e essas coisas. E num determinado momento, acho que a gente estava debatendo, são dois professores, né? Segura. No jantar de casa, a gente falando sobre o direito à privacidade dela, que ainda não tinha consciência das coisas. Então a gente fala assim, poxa, eu estou colocando uma foto dela, mas será que ela, quando tivesse os 12, 15 anos, gostaria dessa prática? Então a gente acabou refletindo e foi um negócio muito interessante, porque a gente parou de colocar postagens sobre uma criança. Como é que essa coisa eu queria que você comentasse um pouco, né, dessa questão
da internet, das regras, da lei, da privacidade, inclusive para as crianças, nossos filhos? No que diz respeito a dados de crianças e adolescentes, eles só podem ser tratados, e quando eu falo de tratamento de dados é tudo, né? Coletados, utilizados, armazenados, repostados, compartilhados, são 21 verbos que a lei traz. Só podem ser tratados com consentimento expresso do responsável legal. Inclusive na escola, inclusive, né? Então, tem que ter muito cuidado. Dados de crianças e adolescentes, cuidado redobradíssimo, sempre com consentimento do responsável legal. E é interessante você comentar, porque foi polêmica uns 2 anos atrás. Você deve lembrar aquela criança da capa de um CD antigo do Nirvana, que era um bebezinho Sim. nadando atrás de uma nota. O garoto, que era esse bebezinho, ingressou com uma ação contra os pais e contra a banda, por ter divulgado a sua imagem bebezinho nu dentro de uma piscina. Certo. E isso trouxe a discussão, realmente, essa questão, né, da proteção de dados. Então, hoje, o menor de idade, a responsabilidade é dos pais. Então, você e a Ju têm que decidir como é que vocês vão lidar com a proteção de dados da filhotinha de vocês. Né? Quando ela atingir a maioridade, se tiver alguma situação que eventualmente possa ter causado algum prejuízo, constrangimento a ela pode sim, né, pedir a reparação disso. A minha filha adolescente, por exemplo, já me pediu: mãe, eu não quero nenhuma informação minha, foto, nada em nenhum lugar, não quero que tu poste. Né? Então, o meu filho menor gosta, eu cuido, assim, por exemplo, não tem foto da escola que eles estudam, então, né, da onde a gente mora, informações que agora tem foto deles lá na minha rede social. Né? Eu não marco, não, né, eles não têm rede social, enfim. Mas é uma definição do responsável legal, que é responsável por tudo que acontece com as crianças. E é um problema, porque assim, o que a gente tem visto de crime com relação às crianças, imagem, vídeo, é uma coisa assim absurda, absurda. Então, assim, eu particularmente acho que você e a sua esposa têm toda a razão, né? Quanto mais cuidado, melhor. Você sabe uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? Quando a gente foi trazer esse tema, né, de lei de proteção de dados. Tudo bem que eu, de alguma forma, eu tenho uma trajetória, mas eu acho que as pessoas, de alguma maneira, acham que é só a empresa que tem que cumprir, né? Todo mundo. Então, eu acho que talvez esse seja o ponto para a nossa audiência entender, inclusive estudantes e colaboradores e colaboradores de outra empresa, de que não é só a empresa que tem que cumprir, somos todos nós. Todos. E pessoas físicas que usem dados com finalidade econômica também, assim, com a mesma exigência de uma PJ, de uma pessoa jurídica. Quando eu olho para a empresa, que dados que a empresa tem, né? Se alguém está nos acompanhando aí, é funcionário, é dono de empresa. Bom, eu tenho dados de clientes e dados de funcionários. Às vezes os empreendedores... E eventualmente de fornecedores também, fornecedores, né? Parceiros, todo... mas clientes que dizem, mas eu sou uma grande indústria, eu só vendo para outras pessoas jurídicas. Sim, mas você tem 1000 funcionários. Mas dados de funcionário também? Sim, gente, funcionário também é pessoa, também é gente, né? Mesmo cuidado. Mas e o meu cliente que é pessoa jurídica? Depende. Que informação que você tem da pessoa jurídica? Se você tiver o nome e o CPF do sócio, você tem dados de pessoas no seu poder. Então, tem que cuidar. Então, é exatamente isso que você falou, Rafão. Toda vez que eu tiver pessoa e estiver gerenciando esses dados, em todo o país, inclusive empresas estrangeiras, também precisam respeitar a nossa legislação. Isso vale para todos. E aí, assim, e pessoas jurídicas, por exemplo, que não têm finalidade econômica. Uma associação, uma igreja, um partido político, também. Se tiver dados pessoais em seu poder, né, com ou sem finalidade econômica, qualquer pessoa jurídica, de direito público ou privado, uma igreja, uma associação de moradores, um condomínio, uma câmara de vereadores, a prefeitura, um cartório, clube esportivo, um clube, ministério, uma autarquia, um banco, todas as pessoas jurídicas de direito público e privado precisam se adequar à lei. E as pessoas físicas também? Também. Se tiverem dados com volume e finalidade econômica, também. Minha massagista tem um caderninho com o nome das clientes, CPF. Precisa cuidar do caderninho. Não pode compartilhar os dados. Os mesmos princípios tem que seguir também. Jéssica, eu acho interessante, né? Você, assim, como advogada, obviamente, deve, no seu dia a dia,
ver assim, coisas... É treta de meia hora. Pois é. Então, assim, mas quem é responsável perante a lei, né? Você está falando Ótimo. assim, eu sou ali o diretor de inovação, mas eu tenho um CEO, eu tenho um fundador, eu tenho às vezes um colaborador do marketing que falou, olha, aqui são os dados alunos. Quem é responsável perante a lei? A lei fala de 4 pessoas, assim, 4 figuras, né? Primeiro é o titular de dados. Titular somos nós, pessoas que a lei protege, todos nós. A lei fala do controlador de dados. Então, perante a lei, o responsável por cuidar desses dados é o controlador de dados, que é quem? É a pessoa física ou jurídica responsável por dar as ordens com relação aos dados. Então, se é um MEI, é o MEI. Se é um município, é o prefeito do município, é o próprio município. Se é uma escola, é o CEO da escola, é o diretor da escola. Uhum. Então, esse é o controlador de dados. É ele quem manda nos dados, então a responsabilidade é dele, inclusive com relação ao que os seus funcionários fazem. Então, por isso que é importante adequar as empresas à legislação. Treinar funcionário, olhar para as políticas, olhar para o mapeamento de dados, ver se está tudo fazendo direitinho. Tá, mas então o meu diretor de marketing, ele pode ser responsabilizado se ele estava treinado, se a empresa tem políticas. E se ele der causa, também pode ser chamado a responder. Mas agora... oficialmente é o controlador de dados, é o gestor da empresa, é o dono da empresa, é o responsável, seja uma pessoa física ou jurídica. Não, eu só queria aproveitar, né, gente, para contar para quem não sabe que a gente tem um curso da Lei Geral de Proteção de Dados na nossa plataforma com a professora Jéssica, né, que está, de alguma maneira, assim, trazendo para a gente essas discussões. Então, para quem não conhece, vai lá, se matricula, faça esse curso. Inclusive, a gente usa para a formação dos nossos colaboradores, né? Porque, como você diz, às vezes eu estou lá, né? Eu como CEO, eu como diretor, posso estar descuidado em relação a um colaborador que, de alguma maneira, está ali usando inadequadamente, ou porque, no limite, ninguém pode dizer que desconhece a lei, não é isso? Mas eu estou aprendendo direito. Tem um artigo da lei de introdução que diz que não se pode alegar desconhecimento da lei. Legal. Então, você comentou, a gente tem a própria pessoa, a gente tem esse controlador de dados. Tem o controlador e tem o operador de dados. Então, quem que é o operador de dados? Você falou agora, um fornecedor, por exemplo. Né? Então, alguém que por algum motivo eu contrato. Então, eu sou uma empresa que fornece plano de saúde para os meus funcionários. E esse plano de saúde acessa os dados dos meus funcionários, inclusive dados pessoais sensíveis. Sabe se está doente, que doença que tem, se fez cirurgia, que exame que fez. Então, esse plano de saúde é um operador de dados que eu, empregador, empresa, contratei e eu sou responsável também. Então, a empresa é responsável? Sim, por isso você tem que cuidar quem é que você contrata. E tem que fazer um bom contrato. Olhar para esse operador que é o teu plano de saúde e dizer o seguinte, como é que você vai cuidar dos dados dos meus colaboradores? Quem são os médicos do seu plano? Seus médicos estão adequados? Estão cumprindo? Ou vai ter algum funcionário teu, algum médico teu que vai fazer a foto de um exame de um funcionário meu e vai colocar num grupo por aí? Né? Então, eu tenho o controlador de dados, que é quem manda nos dados. Eu tenho o operador, que é uma pessoa física ou jurídica que eu contrato e que eu compartilho dados que estão em meu poder, seja dos meus clientes, seja dos meus funcionários, para esse cara fazer alguma coisa para mim. Certo. É um contador, por exemplo. É uma agência de marketing. Enfim, eu tenho o titular de dados, e nós temos ainda uma outra figura, que é a figura do encarregado de dados. O encarregado de dados é como se fosse um auditor de dados dentro da empresa. É uma pessoa que vai estar full time ou não, né, dedicada, dependendo do tamanho da empresa, do volume de dados, enfim, né, não existe uma conta padrão, que vai estar lá olhando para o cumprimento dessa lei. De repente, ele já ocupa uma outra função de auditoria, ou já é o advogado, ou já é o TI, vai garantir que a lei esteja cumprida, e se eu tiver algum incidente de dados, né, algum uso não autorizado, alguma situação, vai acontecer, tá? Incidente de dados, ninguém está livre disso. Por mais que a gente cuide, eventualmente acontece. E é esse sujeito que vai dar jeito de responder um titular que faça uma reclamação, responder uma autoridade fiscalizadora. A gente tem a NPD, mas nós somos fiscalizados por 1000 pessoas, né? Ministério Público, PROCON, são órgãos específicos de cada área.
né? Pega um hospital, pode ser fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina. Sim. Então, os nossos olhares fiscais são muitos. Então, esse encarregado de dados, que no âmbito internacional é chamado de Data Protection Officer, o DPO, Certo. é o cara que vai fazer essa ponte de relação entre todas essas pessoas. Mas a responsabilidade é do controlador. Tá, não, eu acho isso interessante porque a Qualifica, a plataforma é uma startup, né? Então a gente é uma empresa pequena, mas a gente lida com vários dados. Quer uma notícia boa? Pois é. Não, na verdade é que eu tive numa outra empresa, né, que é muito maior e eu queria te perguntar isso, assim, né? A gente tem essa figura do DPO, né, que seria aquele responsável ali por responder a alguém que está requerendo alguma coisa ou a própria autoridade. Existe um modelo, existe alguma recomendação a como esse DPO ele é estabelecido, se precisa ser um departamento, com quem está ligado, ou isso ainda é mais... Não, a lei é nova, então nós estamos num terreno altamente pantanoso, né? Inclusive poucas decisões judiciais ainda a respeito. Uma notícia boa que eu tenho para vocês é que startups, empresas de pequeno porte, no início do ano foram desobrigadas a ter um encarregado de dados. Então, quem é startup, pequena empresa, não precisa, não é obrigado. É recomendado? É, né? É recomendado, Tem um modelo padrão? Não tem. Possivelmente a autoridade fiscalizadora, que é a ANPD, agora começa cada vez mais regulamentar, orientar melhor como é que eles esperam o cumprimento da lei. Mas tudo ainda é muito novo. Então, o que a gente recomenda? Que a empresa, por menor, mais inovadora, que ela conheça a legislação, adote desde o início os preceitos e princípios da lei. Mas, assim, não faz sentido. Eu sou um MEI com um funcionário, eu sou um MEI sozinho que eu tenho... Quem que vai ser o encarregado de dados? Eu vou ser o controlador, encarregado, né? Então, ainda não. É recomendável, né, que se conheça e que se aplique a lei, mas para as pequenas não é exigido. E não existe um modelo ainda. Acho que, como você disse, por exemplo, eu já vi empresas que esse departamento de proteção, essa figura, estão ligadas ao departamento jurídico. Pode ficar na TI, pode ficar no jurídico. O que eu recomendo com relação ao encarregado de dados? Que seja um indivíduo, uma indivídua, né? Que conheça minimamente a legislação, que tenha noções de segurança da informação e que conheça muito a empresa, que conheça muito o modelo de negócio. Porque não tem uma conta pronta. Uma agência de marketing que atua eminentemente no digital e tem 10 mil clientes na sua base de dados é um modelo. Diferente de uma indústria, que tem 80 funcionários e 5 mil clientes que são pessoas jurídicas. Diferente de uma escola, diferente de um hospital. Então, cada empresa é um modelo e demanda uma atenção, uma implementação da lei diferente, um treinamento diferente, políticas diferentes. Então, assim, não tem uma conta pronta. A verdade é que a gente não pode ignorar a existência da lei, como você bem disse, né? Nem nós, empreendedores, empresas, e muito menos nós, titulares de dados, né? Porque quem não sabe, não conhece os seus direitos e deveres, fica muito suscetível de sofrer um golpe, de ter o seu direito violado ou de ter uma penalidade em caso de descumprimento. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, que é o seguinte: a gente hoje está trabalhando nesse regime híbrido, né? Então, eu acho que grande parte das empresas, de alguma maneira, para alguns segmentos, para alguns tipos de profissionais, colocou as pessoas no regime de home office. E eu me lembro de uma circunstância que nos foi alertado, que era assim: olha, a gente tem uma série de sistemas que a gente usa, oficiais. Então, por exemplo, não passem determinadas informações pelo WhatsApp. Né? Então, de alguma forma, quando a gente está ali contratou uma plataforma, um serviço, né? Às vezes a gente contrata até internacionalmente e tal, ali já tem uma certa garantia de que eu posso trocar informações internas, que se vazar, a responsabilidade é da plataforma, ou ainda assim, mesmo eu estou usando aquele serviço, eu ainda tenho que cuidar. Tá, então eu vou falar uma coisa para vocês que pode ser chocante, eu espero que vocês estejam preparados para isso. Na vida, não há garantias. Né? De cara, não há garantias. Não existe nenhum sistema 100% seguro. Eu sempre recomendo que exista um contrato bem feito. Uma vez que você tem um contrato bem feito, responsabilizando as partes, inclusive em caso de incidentes,
permitindo auditoria, obrigando as partes. E aí depende, né? Se eu estou falando de um contrato de trabalho com meu funcionário que fica home office, eu tenho que ter cláusulas que digam para ele que o sistema dele tem que ser adequado, que ele não, porque daqui a pouco ele lá na casa dele, não sei o que ele faz. Ele está usando o meu sistema, ele clica num link estranho, baixa um vírus e o vírus dele entra no meu sistema. De repente eu digo para ele que ele não pode usar o WhatsApp, ou que ele tem que usar o WhatsApp web, e ele usa o dele particular, e ele sofre um golpe, tem dados do meu aluno dentro do WhatsApp dele, dados do meu cliente, e o celular dele foi furtado. E daí dentro dos dados tem lá na galeria dele uma cópia de cartão de crédito de um cliente, por exemplo. Certo. CPF, RG. Então assim, o que a gente recomenda? Sempre um excelente contrato, prevendo todas as situações, e aí cada caso é um caso, que dados que eu estou compartilhando, quais são as condições, o que eu permito, o que eu não permito. O WhatsApp, eu tenho visto assim que está quase que impossível você impedir as pessoas de usarem o WhatsApp. Então, assim, ó, faz as configurações de segurança, todas elas, dupla verificação, não deixa que pessoas que não sejam do seu contato vejam sua foto, não deixa que pessoas do seu contato te coloquem em grupo, né? Antes de mandar qualquer informação para qualquer pessoa, se certifique de que é o destinatário certo, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. Então, tem muitos meios de garantir, minimizar a chance de a gente sofrer um golpe. Por exemplo, se alguém me pedir dinheiro pelo WhatsApp, eu nunca passo. Se for mãe, pior ainda. Se for filho, pior ainda, nunca. Vou lá na casa da minha mãe. Mãe, você quer dinheiro? Filha, você... sabe? Tem coisas assim que vão te calejando, né? Uhum. Você vai tomando cuidados. Assim, compartilhar dados pessoais sensíveis pelo WhatsApp, dificilmente eu faço isso. O e-mail é um pouco mais seguro. O e-mail institucional é mais seguro ainda. Perfeito. Então, você vai criando algumas travas, né, Rafão? E aí você está falando disso, assim, no limite, então, como eu falei, a gente está vivendo esse regime de híbrido. Uhum. A gente treina as pessoas, mas eventualmente acontece, né? Como foi furtado na rua, meu celular, a pessoa conseguiu desbloquear. Uhum. Mas quem que fiscaliza se a lei está sendo cumprida, assim, né? Uhum. Quem que vai bater na sua portinha, seja pessoa, empresa, né? Pessoa física, ou pessoa jurídica, para dizer? O que eu tenho visto, assim, é um movimento dos titulares, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você tem aquele titular de dados, aquela pessoa que diz, minha vida é um livro aberto, você tem aquele assim, opa, peraí, recebi um e-mail aqui, como é que essa empresa tem um e-mail? Já vou processar? Porque recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp, como é que essa pessoa descobriu meu WhatsApp? Vou ingressar com uma ação, quero danos morais. Então, assim, o primeiro fiscalizador é o próprio titular de dados. O segundo... Legal. São os órgãos, né? PROCON bombando, Ministério Público, se for volume de dados, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados começa a receber denúncias no seu site, né? Então, eles até agora não estão aplicando multas administrativas, mas já noticiaram de que isso vai acontecer em breve. Uhum. Claro, quem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai olhar? Vai olhar para a loja de R$1,99 aqui do interior de Santa Catarina, de Joaçaba, pequenininha? Difícil, mas o PROCON daqui vai olhar, se tiver um volume de dados. Agora, vaza dado de um banco para você ver. Olha um vazamento que teve recentemente aí da Renner, de São Paulo. Quem que olhou? PROCON Renner. PROCON de São Paulo já autuou. Uhum. Né? Então, quanto maior o volume de dados, quanto maior é a chance de você ter um olhar atento de órgãos. Dado do indivíduo que ele teve algum prejuízo, o próprio indivíduo vai ingressar com a ação e vai, né, vai criar, vai criando problemas, né? Porque assim, à medida que eu sou uma empresa pequena e que eu tenho que me incomodar em responder um titular de dados, eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que destinar gente para responder, é tempo, é dinheiro. Então, vamos atuar na prevenção, né? Minimizar a chance disso acontecer. E eu acho que, como você falou, né, assim, do ponto de vista da professora Jéssica, advogada, tem um bom contrato, tem um bom advogado fazer um bom contrato, etc. Exato. Né? E do ponto de vista da professora, e até por isso que você fez o curso para a gente saibam, né, do que se trata. Então, tem uma dimensão contratual, tem uma dimensão educacional. Exato. E só para fazer uma parte aqui, um jabá, né? O que a gente afasta um pouco as pessoas do direito? A linguagem. Então, as pessoas assim, cara, eu não entendo isso, esse negócio desse juridiquês todo, né? Então, o que é muito legal do nosso curso? Ele é um curso com uma linguagem super simples e didática. As pessoas vão me entender, né? Porque esse é um dos problemas do direito, né? O afastamento do cidadão.
né? É tudo muito complexo, né? Parece que a gente quer falar difícil para ninguém entender a gente mesmo, né? Mas não é. Então, o curso está muito simples, as pessoas vão compreender, tá? O que pode, o que não pode, quais são os direitos, quais são os deveres e quais são as consequências. Eu acho legal comentar isso, gente, porque a Jéssica, quando eu conheci, ela falou assim, não, eu sou formado em Direito, mestrado em Direito, não sei o que em Direito. Eu falei, não. Que chata! Do jeito mineiro, assim, eu falei, uai, mas não parece, né? Você fala que o que afasta as pessoas do direito, além do terno e a gravata, né, que ainda se usa, mas isso é a questão do arcabouço conceitual, da linguagem. E quando a gente fala de direito consumidor, e agora a gente falando de Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando de um país em que as pessoas se tornam vulneráveis até porque elas têm algum déficit educacional, elas não foram. Então, eu acho muito legal da sua parte e como você estruturou o curso, que é trazer os direitos e os deveres para uma linguagem que todos nós possamos entender. Eu acho que isso é um movimento que tira, né, esse fechamento que muitas vezes o direito trouxe ao longo da sua trajetória. Eu queria aproveitar e dar os parabéns para isso. E eu queria te perguntar também, Jéssica, assim, beleza, a gente está falando aí de internet, mas também tem ali no nosso dia a dia. O que acontece se eu não vou respeitar isso, não? Né? Não vou essa sigla, não quero nem saber. Bobagem, isso é bobagem. Vou ganhar dinheiro, vou vender os dados das pessoas. Bom, como eu disse, né, existem 3 tipos de consequências, né? A judicial, então, sou uma empresa que diz respeito, sou uma pessoa. E eu já vi as 2 situações, né? Ingressar de uma ação de uma pessoa contra outra por violação de dados pessoais e pessoas contra empresas por violação de dados pessoais. E aí a ação judicial vai definir reparação de danos, né? É dinheiro, né? Não, você vai se incomodar, dinheiro. Outra situação, se eu sou uma empresa, falando em penalidade administrativa, além da multa, que pode ser de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração. Nossa. A gente tem um problema reputacional muito grande com relação à violação de dados. Imagina de novo, dá um exemplo, eu estou numa cidade pequena aqui, então eu estou, sei lá, num laboratório de saúde, num hospital, e vazou dados de um paciente. Quem que da minha cidade volta naquele laboratório para fazer um exame? A tua filha está num colégio conceituadíssimo em Belo Horizonte, e eles tiveram um vazamento de imagens de segurança das crianças, das profs lá do berçário trocando uma criança. Você deixa seu filho nesse colégio? Então, o grande problema, além disso, é que além da multa, você pode ter a suspensão do teu banco de dados, você pode ter que publicizar a violação, você tem que colocar em todas as suas redes sociais, mandar e-mail para todos os seus clientes que você teve um incidente de dados. Cara, isso gera um prejuízo reputacional muito grande, né? Às vezes é motivo de fechamento da empresa. Sim. Além disso, tem as penalidades contratuais. Eu tenho conferido e elaborado contratos para os clientes com multas pesadíssimas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Até porque, dependendo do tipo de contrato, exige-se esse cuidado. Então, não posso deixar o meu cliente correr o risco de ter um dado vazado. Então essas são as penalidades, né? Judiciais, contratuais e administrativas, multa, publicização, bloqueio de banco de dados, negócio é sério. Entendi. Eu acho que também vamos aproveitar e falar assim, olha, quem quiser aprofundar um pouco mais nessas discussões, faz o curso da professora, que está maravilhoso. Eu queria, para a gente, acho que começar a encerrar nosso papo, né? Eu queria te ouvir, assim, sobre quais são os valores, Jéssica, que você carrega, né, para a sua vida, e muito nessa dimensão, assim, a vida pessoal, a vida profissional e a nossa vida como cidadão e cidadã, elas não estão separadas. Então, eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência quais são esses valores que você carrega que, de alguma forma, te transformaram, né, na pessoa que você é, na professora, na advogada. Bom, eu tenho, assim, eu acho que para as pessoas entenderem quem eu sou, né? A minha mãe é filha de uma família de 15 irmãos e ela foi a única que conseguiu estudar, né? Estudar e trabalhar, fez um curso superior. E então eu sou filha dessa mulher, né? Que
não obstante assim, as milhares de dificuldades da família, do mundo, financeiras, sociais, conseguiu estudar e eu vim dessa família, né? Meu pai também. E eu sempre quis ser professora, sempre quis que as pessoas acessassem o conhecimento e eu consigo fazer isso hoje no direito, né? Na inovação e agora trabalhando com proteção de dados. E essa é a profissional, assim, que quer que as pessoas conheçam os direitos e que o conhecimento seja acessível. E eu sou mãe da Isadora e do Vinícius, então sou uma apaixonada pelos meus filhos, pela minha família, sou apaixonada, moro no meio do mato, né, aqui no interior de Santa Catarina. Amo trilha, amo natureza, amo estar conectada com pessoas de bem, né? Amo inovação, acredito muito no poder da educação e da inovação para desenvolver as pessoas, para desenvolver as regiões e dar condição de acesso. Então, essa sou eu. E eu espero muito que cada um de vocês que está nos ouvindo desse podcast possa acessar o nosso curso e possa divulgar cada vez mais esse trabalho incrível que a plataforma Qualifica faz nos seus conteúdos sensacionais. E agradecer aí pela oportunidade, né? Não, eu acho legal você comentar isso, Zé, porque como professores a gente sempre fala do valor da educação e como que a educação pode transformar as pessoas, né? E isso muito dentro... A gente está na universidade, de alguma forma somos professores já universitários há longo, né? Talvez eu pouco mais, mas a gente fala sobre isso. Então, cada pessoa que está fazendo ali com a gente uma carreira, uma trilha ou um curso, né? Tem que entender a potência que é a educação. Então, eu agradeço muito por você ter trazido essa temática. Você tem alguma indicação para a gente de livros sobre o tema? Ou, se não, de qualquer livro que você acha legal? Olha, tem muitos livros disponíveis sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, autores que são muito conceituados assim, na área, Bruno Bione, Danilo Doneda, qualquer obra de Viviane Maldonado, Fabrício Mota, tem muitos autores incríveis que tratam o tema. E eu queria recomendar também filmes que eu acho que são bem legais legal. e dão uma dimensão assim, do que é a proteção de dados e o quanto nós estamos suscetíveis. Então, eu recomendo O Dilema das Redes, o Dilema das Redes, Privacidade Hackeada. Recomendo A Era dos Dados. Qualquer episódio de Black Mirror, é um negócio meio futurista, assustador, mas é o mundo do futuro hoje. Amo então, essa série, sim. Qualquer uma dessas obras vai assim, evidenciar o quanto a proteção de dados está em alta, o quanto nós precisamos estar atentos a esses pressupostos, até para não ficar tão suscetíveis quanto nós já estamos. Jéssica, eu até esqueci de perguntar esse comentar, mas assim, quando toda vez que a gente recebe um aplicativo assim, mudamos nossa política de privacidade... Ai, cara, que a gente não lê e fala, aceita, tá tudo bem, toca ficha. Ou seja, como advogada, você diz, leia, né? Saiba. Por favor, leiam. Leiam, mas então qualquer coisa me chama, né? Que se vocês não leem, vocês vão precisar de mim, né, pessoal? Isso aí. Não, eu também queria, se você tiver alguma... Acho que você já falou um pouco da educação, mas alguma frase para reflexão para os nossos estudantes e do direito ou não, né? Cara, eu gosto muito... Tem muitas frases que eu gosto, essas frases de efeito, né? Mas para mim, assim... uma que eu sou muito fã, assim, que é a do Toffler, né? Que os analfabetos do século XXI não são quem não seja capaz de ler ou de aprender, mas são aqueles que são incapazes de aprender, desaprender, reaprender. E o mundo hoje exige isso da gente. Não é porque eu sou contador, que eu sou um estudante, eu sou um professor, eu sou um advogado, eu sou um médico, que eu não preciso conhecer de proteção de dados. Como cidadão, eu preciso saber quem eu sou, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, ser humilde, capaz de aprender, desaprender e reaprender a todo tempo, para poder efetivamente ser um cidadão do mundo, um cidadão que proteja a sua própria vida, pessoal, profissional, sua família e impacte a vida dos outros. Legal. Eu devia ter me preparado com uma fase de efeito melhor, assim, Rafael, mas acho que... né? Não, o Toffler, ele... Querendo ou não, ele é um futurista, né? As pessoas falam dele, a gente que é de inovação, sim, sempre lê coisas, mas de fato ele está falando sobre educação, né? No limite, um analfabeto ou analfabeta será aquela pessoa que não é capaz de continuar aprendendo. A gente, de alguma forma, como professores e como inovadores, a gente está assim, sempre ali com as nossas turmas, né, gente? Vamos continuar...
Ô, Jéssica, na verdade eu queria agora agradecer a sua presença. Essa discussão sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, não confunda com outras siglas, Por favor. é tão importante. Então, eu, em nome da plataforma Qualifica e de toda a turma que está ali trabalhando para fazer o melhor possível, a gente queria te agradecer. Eu que agradeço e parabenizo o time, é incrível, Sara, você, o Fábio, aqui, a todos que nos acompanham. E não deixem de prestigiar os cursos Qualifica, que são feitos com um critério, com cuidado, né? Sempre olhando para o desenvolvimento do indivíduo, do profissional, do cidadão. Parabéns, já sou muito fã. Contem comigo, espero vocês no curso, por favor. Maravilha, gente. Então, eu mais uma vez agradeço. Aí é aquele famoso bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está nos escutando. E fica aqui o convite para você acompanhar os próximos episódios do nosso Qualicast, né, o podcast da plataforma Qualifica. Um abraço a todos. Abração, gente. Um abraço. Tchau.